como que é trabalhado isso nesse pessoal que está entrando e se existe realmente um plano de carreira que o pessoal possa passar da barreira de trabalhar em loja e também ir para o corporativo. Sim. E ocupar funções, sim, né? Tanto em gente de gestão, claro, como operações e tantas outras áreas, finanças também, sim, não vamos esquecer as financeiras. Por favor. Né? Tá. Eu vou começar pelo fim, porque acho que o que a gente mais gosta, a gente fala que a gente é uma fábrica de carreira, né? Porque o que a gente mais gosta é de fato de ver esse crescimento acontecendo, e a gente tem muitos, mas muitos casos de pessoas que começaram lá como atendente na loja e hoje estão no corporativo ou estão no campo, mas numa posição grande no campo, que sonhavam em vir para o escritório, que vieram para o escritório. Então, assim, é uma das coisas que a gente mais gosta, né? Nesse ritual que a gente faz mensalmente, a gente dá as boas-vindas para quem chegou e a gente também anuncia as pessoas que foram promovidas. E quando a gente anuncia quando foi promovida, a gente faz um rápido resumo de tudo que a pessoa fez na empresa. Legal. Então, assim, tipo, a pessoa começou lá como atendente, com 16 anos de idade, né? Então, a gente tem, por exemplo, um dos nossos regionais. O que é um regional? O regional, ele olha um número de aproximadamente 80 restaurantes, tá? Então, assim, é uma empresa, né? Sim. 80 restaurantes, né? Ele começou como atendente e hoje ele é um dos nossos regionais em São Paulo, o Caio, né? Um dos nossos exemplos. A gente tem vários exemplos, Caio, né? Aí Caio, mas tem vários outros exemplos, assim, se quiser regional aqui, já manda uns BK para nós aqui. De exemplos, assim. Então, para a gente isso é muito importante. O nosso programa interno a gente chama de Oportunidades, a gente brinca com o Whopper, né? Que assim, primeiro, as nossas vagas elas são sempre divulgadas internamente e se a gente puder aproveitar interno, a gente aproveita interno, a gente faz muito xadrez de gente, uma pessoa que nunca foi do financeiro foi para o financeiro, uma pessoa que nunca foi de gente de gestão vem para gente de gestão, então a gente gosta muito. E aí na loja, pensando quando ele entra, ali na loja, a gente, como no corporativo, a gente não tem o tal do plano de carreira, porque honestamente eu não acredito. Interessante. No corporativo. Legal, vou guardar. Tá? Volta eu não nisso, acredito no também plano de carreira. Com essa. Tá? Eu não acredito, mas eu falo por que eu não acredito. Na loja, a gente tem uma trilha. Porque a loja, eles precisam de alguma coisa um pouco mais concreto para se guiar. Porque, de fato, eles nunca trabalharam na maior parte das vezes. Então, eles precisam saber. Então, eles começam lá como atendente. A gente praticamente só contrata atendente. Tá? Ele começa como atendente, depois ele vira instrutor, supervisor, coordenador e gerente de loja. Depois que ele sai de gerente de loja, ele pode ser um coordenador de operações, que olha 6 a 8 restaurantes, e ele pode ser um regional, né? Ou ter outras posições, ele ou ela, né, no caso. Então, a gente tem, um segmento que tem um turnover alto, né? Não é um turnover baixo, por causa dessa característica de ser primeiro emprego e também de ser varejo, né? Assim, as pessoas não falam, eu tenho um sonho de trabalhar no fast food. Então, é uma porta de entrada. O turnover, que é o famoso, né? Pessoas que estão saindo involuntariamente, né? Pela perspectiva da empresa, né? As pessoas estão saindo. De quanto é o percentual, só para entender? Hoje, geral da companhia, porque a loja puxa, né, bastante. A gente deve estar falando aí de uma taxa anual de uns 60%. Tá? Uns 60. Na pandemia aumentou, né? Na pandemia, assim, 21, 22. Durante a pandemia, não, mas antes da pandemia a gente estava com menos de 50. Mas ele já foi 130. Meu Deus, 130. Você mas rodou a organização mais de uma vez. Em 2013, olha aí, 2013 ele era 130. E aí nós fizemos um projeto chamado Amarok, a junção da força com a inteligência. E aí, então, o nosso turnover, isso. Né? Mas isso aí tem a ver com mais o pessoal realmente que está nas lojas ali? Geralmente o atendente. Não só o pessoal que está na loja, mas em especial o atendente. Porque o atendente, ele tem essa característica do primeiro emprego, ele troca por uma remuneração levemente maior, né? E muitas vezes, seja porque ele vai estudar, seja porque... Assim, ele quer fazer outra coisa, ele vai fazer outra coisa, né? Enfim, mas é uma porta de entrada. Mas ele não enxerga um caminho que ele pode continuar crescendo? Não, porque no nosso caso tem um caminho bem claro
E tem muitos exemplos, não é um caminho teórico, Entendi. é muito. Se Tem ele olha na referência, loja, né? se ele olha na loja, assim, o gerente vai ter sido atendente que nem ele. Aham. Então não é. É porque ele não se identifica com aquele segmento. Entendi. Assim, mas isso não é um privilégio nosso. Os Sim, nossos tô- concorrentes nesse segmento, eles vão ter um comportamento parecido, tá? É que é um pouco daquela Depois, questão de summer job, assim, né? isso. É um emprego que vai me sustentar por um Por tempo um até período, eu achar o que até eu eu achar quero uma fazer. até eu achar uma coisa que eu quero também fazer. o pessoal também, muitos estão trabalhando e com salário, às vezes pagam a faculdade, ou estão estudando junto também, né? Muitos estão estudando, muitos ajudam, a maior parte ajuda a família, assim, que são pessoas com Sim, uma de origem condição humilde, econômica bem mais difícil, né? Agora, depois que ele passa de uma determinada posição, geralmente, assim, aí é como se ele fosse picado pelo bichinho do varejo alimentar. E aí, ele não se vê fazendo outra coisa. Geralmente, quando ele chega na posição de supervisor ali, que é uma posição antes do coordenador, né? Que eu acho que eu até pulei quando eu falei. É atendente, instrutor, supervisor, coordenador e gerente. Então, para eles é muito claro o tempo que eles têm que ficar, o que eles têm que estudar, que formação que eles têm que ter, formações internas, para eles poderem ir galgando esse crescimento, tá? Então, para As eles trilhas hoje claro. são internas ou é feito através de algum parceiro, de mercado? Em termos de formação, As trilhas. depende do curso. A maior parte interna, mas a gente tem coisas que são externas também. Mas a maior parte interna, porque, principalmente na loja, é muito vinculado ao business em si. Operacional, né? Então, o pessoal precisa conhecer do nosso O que negócio. fazer na evolução. Exato. O que fazer no caso de uma crise na loja. Exato. Se alguém começar a Exato. gritar, coisas Exato. desse tipo. Então aí eu tenho um time de treinamento grande que acompanha bastante as lojas e tal. Então é isso. E aí esse pessoal ele chega de fato sem nenhum repertório assim do mundo corporativo, sem nenhum repertório dependendo da onde a pessoa vem, da origem da vida dela, até coisas assim dos nossos procedimentos. Por exemplo, lavagem de mão. Precisa lavar a mão a cada 30 minutos, né? A gente ensina o processo de lavagem de mão. Claro, tem um jeito certo de lavar a mão, mas para muitos, assim, o próprio hábito de lavar a mão em algumas situações de vida, que para nós é corriqueira, para eles não é corriqueiro. Muito Porque eles não interessante. estão expostos a esse tipo de coisa. Olha só. Né? Então, a gente precisa ensinar, a gente precisa muitas vezes fazer esse papel, porque foi uma pessoa que não teve oportunidade de aprender algumas teve coisas. acesso. Né? Então, ela vai com isso abrindo um novo mundo de oportunidades para ela. Né? E aí o crescimento. Então, é super bacana quando você vai em loja. Putz, eu comecei como atendente, hoje eu estou fazendo tal coisa, hoje eu estou estudando, eu comprei minha motinho, eu comprei não sei o que para minha mãe, ou eu comprei não sei o que para minha casa. Então, assim, é super legal, porque a gente transforma muitas vidas. Né? A gente acaba transformando muitas vidas através do trabalho. Né? Eu acredito muito no poder que o trabalho tem de transformação na vida das pessoas e a gente tem essa chance real de fazer isso.